Olá pessoal, muito bom dia. Estamos aqui para a nossa escola bíblica desse 31 de maio de 2020. Chegamos à lição número 9, aprendendo um pouquinho sobre a vida de Paulo, da revista Palavra e Vida. A lição número 9 hoje traz como título a Igreja, Cristo presente no mundo. Nosso texto básico se encontra em Efésios 4, do 1 ao 16, e diz assim: Rogo, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. É o nosso texto básico, Cristo presente para este mundo. Foi o que nós estudamos na semana passada. E hoje nós estamos estudando também sobre o presente. Só que o presente hoje é o próprio Cristo que presenteou esse mundo com a igreja. Ele instituiu a igreja. A igreja nasceu no coração de Deus. E ao longo dos anos, ela tem passado por diversas e diversas perseguições. Muitos declaram a falência, a morte da igreja. No entanto, ela está mais viva do que nunca. E hoje, com tudo que estamos vivendo, mais do que nunca, ela nunca foi tão necessária para a nossa sociedade quanto a atualidade. E sabemos que a história nos mostra que ao longo dos anos a igreja sofreu todas essas perseguições. Mas diante de todas essas perseguições, mais viva, mais forte, a igreja de Cristo Jesus, ela fica. Talvez você olhe o quadro à sua volta e vê tantas coisas ruins. Talvez tenha uma perto da sua casa que tem apenas o título de igreja, mas ela não é a igreja viva do Deus vivo. Porque a igreja viva do Deus vivo é exatamente o que a palavra realmente mostrou para cada um de nós, seguindo a verdade em amor. E aí o que acontece? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, toda a igreja em Cristo Jesus, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em Cristo Jesus, no amor dele por cada um de nós. E aí nós podemos ter essa certeza de fato o que é esta igreja. E aí nós podemos ver Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, o próprio Cristo. E aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 11, 28 e 29, ele fala também: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, o cuidado, o zelo que ele tinha na obra. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrace? Então são questionamentos que Paulo faz ao longo da história da igreja, do dia a dia da igreja, e que nos mostra que apesar dos pesares, a igreja de Cristo é
ela permanece viva e necessária para a nossa sociedade, para todas as pessoas em todos os lugares. E o ponto número 1 da nossa lição é uma pergunta: o que é igreja? Mas afinal, o que é igreja? Aí nós vamos ver aqui o termo técnico, né, que mostra exatamente o que é de fato a igreja. O termo grego é eclesia ou ecrésia, chamado para fora, chamado para fora. Paulo usa esse termo 62 vezes no Novo Testamento. E na maior parte indica uma congregação local de cristãos, em um determinado lugar, bairro, cidade, distrito. Paulo e outros escritores do Novo Testamento nunca usam o termo como a gente se acostumou, né, ao longo dos anos. Um prédio, uma denominação, um ajuntamento de igreja ou uma instituição. Com o tempo, o termo passou a ter esse sentido. Mas no Novo Testamento, igreja é gente, é povo, é eclesia. Gente, povo. Isso é de fato ser igreja, chamado para fora. E com a crise que estamos vivendo, isso está se tornando real, realmente, chamado para fora. Não estamos nos reunindo fisicamente nos prédios, nos templos, nos locais de reuniões, mas estamos nas casas, espalhados por aí afora, mostrando realmente o que é de fato ser igreja, porque é gente, é povo, é eclesia chamado para fora. Como nós podemos ver lá no livro de Atos, a grande verdade do que a igreja realmente mostrava. Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Jesus deu a sua vida para nos salvar. E aí Apocalipse 5,9 diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Pelo sangue de Jesus, ele nos comprou, ele nos regenerou nele, nos fez de novo. E em Cristo Jesus nós podemos ter essa certeza de vida realmente nele. Isto é, de fato, ser igreja. E o segundo ponto fala sobre essa dimensão, a dimensão universal da igreja. Essa dimensão universal aqui quer dizer a igreja em todo o mundo e em todos os tempos, tanto passado quanto presente e futuro também. Então essa dimensão dessa igreja universal. Universal é a igreja que faz parte de toda a terra. Igreja de Cristo Jesus, todos aqueles que já foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então essa é a dimensão da igreja que abrange todos os tempos, raças, tribos e nações. E essa igreja, Jesus voltará para buscá-la. Você está preparado realmente? Com todos os defeitos e falhas, o Senhor tem sustentado a sua igreja ao longo dos anos, ao longo dos tempos. É necessário que essa igreja continue cumprindo realmente a sua missão. E o terceiro ponto diz igreja, corpo de Cristo, esse ajuntamento. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É o presente de Deus para este mundo, que é a sua igreja. Tão necessário para mostrar a esse mundo o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. E aí nós podemos ter essa certeza que somos este corpo. Esse corpo vivo, esse organismo vivo que é a igreja de Cristo Jesus. E com essa certeza, olha o que Paulo escreveu, Efésios 1, 22 e 23, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.
Ou seja, ele faz uma referência a Cristo Jesus. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. Cristo, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Cabeça da igreja, o dono da igreja é Jesus Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quem faz isso? Somente Cristo Jesus. Somente um. Ele comprou então com o seu próprio sangue. João 14, 23 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. A ideia de estar eternamente reinando em Cristo Jesus e vivendo eternamente com ele para sempre nos céus. Efésios 2, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus chama todas as pessoas para estar realmente com ele para todo o sempre. E aí o quarto ponto fala sobre a igreja local, corpo de Cristo num lugar específico, seja num determinado bairro, seja numa determinada cidade, seja num distrito, seja numa comunidade, determinado local, corpo de Cristo, específico ali. No nosso caso, nós estamos em Cruzeiro, no distrito de Cambuci, um grupo que se reúne nesse distrito, neste local. É esse grupo específico que lá se reúne como Igreja Batista Nova Jerusalém. E aí, 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso aqui traz para a gente privilégio, mas também uma grande responsabilidade de testemunhar de Cristo Jesus. Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. No caso, Paulo aqui, ele está falando da própria vida dele, do que ele está passando realmente, porque ele antes perseguia a igreja, perseguia os crentes, mas ele teve um encontro com Cristo, ele foi transformado pelo poder de Cristo Jesus. E essa transformação trouxe essa certeza no coração dele, ele se regozija, ele se alegra agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo. Ele está falando de um tempo presente que ele está passando, que ele está sofrendo na sua própria pele, no seu próprio corpo. Ele está enfrentando essas lutas aqui pelo seu corpo, que é a igreja. Ele está lutando por essa igreja. Nós sabemos hoje que a igreja de Cristo, ela enfrenta grandes perseguições e enfrentará grandes sofrimentos, porque a palavra de Deus ela deixa claro que, se aproximando do final dos tempos, as lutas, os sofrimentos aumentariam. Mas o que vale saber é que a gente precisa permanecer sendo fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a igreja é local, esse corpo de Cristo, num determinado lugar específico. E aí nós podemos ter, 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então é a graça de Deus que vai te abençoar para enfrentar todos os vales das sombras da morte da vida. É a graça e mais nada. E aí nós chegamos ao quinto ponto, que fala sobre igrejas cooperativas e solidárias. É a responsabilidade nossa como igreja. Nós somos gente, somos o povo, eclesia ou eclésia chamado para fora. Isso é igreja. E aí essa igreja precisa evidenciar isso. Igrejas cooperativas e solidárias. 1 Tessalonicenses 5, 12 ao 14. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Aqui nós temos exatamente essa ideia de igrejas cooperativas e solidárias, de caminhar juntos,
não deixar enfraquecer a fé, mas gente, povo que é chamado para fora precisa um do outro. Que admoesteis os desordeiros, consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. A palavra ela é muito clara para a gente aqui. A gente precisa cumprir esse propósito de Deus. E o sexto ponto fala de uma ideia fantástica. Que ideia fantástica é essa? É a ideia de Deus, o próprio Deus, instituindo a igreja. Efésios 1,4 fala, como também nos elegeu nele, ou seja, nele em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Cristo, em amor. Então, esse versículo aqui, ele resume basicamente todo o nosso estudo. Porque em Cristo Jesus, nós podemos observar essa realidade. Nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Cristo Jesus em amor. E que nós podemos então comprovar isso. Apesar dos pesares que nós temos observado no mundo hoje, um meio chamado evangélico, às vezes com tantas coisas ruins acontecendo, mas você precisa olhar para Cristo e precisa olhar para aquela igreja de fato que é séria neste mundo hoje. Talvez tem hora que parece que fica difícil encontrar, mas você vai encontrar alguém que vive por Cristo Jesus seriamente neste mundo hoje. Não é alguém que brinca com o nome de Deus, mas é alguém que cumpre realmente aquilo que o próprio Pai, desde a fundação do mundo, nos elegeu nele. Essa é a certeza que nós podemos ter, porque Mateus 16, 18 diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, Cristo, pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que as coisas ruins aconteçam, mas a certeza do final do versículo é, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No início nós dissemos que ao longo da história a igreja tem sofrido os ataques, pessoas declaram falência contra a igreja, mas nós sabemos que diante de todo o sofrimento, a igreja continua forte e continua viva. Por quê? As portas do inferno, as portas do mal não podem prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Porque foi ele que a fundou, ele que a instituiu. Nós vimos nesse versículo anterior aqui de Efésios. Ele, desde a fundação do mundo, nos elegeu para cumprir então exatamente a palavra dele aos nossos corações. E aí Efésios 3, 9 e 10 também diz, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ele nos elegeu em Cristo Jesus. As portas do mal, as portas do inferno não podem contra essa igreja, porque ela é de Cristo Jesus. Foi ele que nos elegeu desde a fundação do mundo. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. É contra o mal mesmo. É uma guerra que nós travamos neste mundo. Uma batalha imensa que nós travamos. Mas sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. É a certeza que nós temos. E aí no final, para pensar e agir diante daquilo que nós podemos ver nessa lição hoje, primeiro, a igreja é de Cristo. E ponto final. Nada pode contra ela. Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela, cuidamos dela e vivemos para honrá-la. E assim estaremos honrando o nome de Jesus. Então não esqueça disso. A igreja é de Cristo. E fuja disso aqui. Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos para ela. Porque dono da igreja é Jesus. O homem não tem essa capacidade e não terá de forma alguma. O dono é Jesus. Segundo, seja feliz em ser igreja. Seja feliz, seja grato em ser igreja de Cristo Jesus. É o maior privilégio que alguém pode ter, ser igreja de Jesus, salvo por Ele. Não existe privilégio maior.
apesar de todo o sofrimento, de toda a luta, de tudo aquilo que tem tentado atrapalhar o Evangelho hoje, não esqueça que isso aqui é um privilégio único, uma grande responsabilidade. E por último, ame sua igreja com paixão, doe-se a ela. Ame a sua igreja. Tenha compromisso com ela. Talvez você esteja meio fraco na fé, meio devagar, não tem frequentado como deveria, está ativamente na igreja de Cristo Jesus. Quando isso tudo passar, não esqueça desse princípio. Esteja firme na presença de Jesus. Ser igreja é ser feliz em Cristo Jesus. Isso é um privilégio único. E por isso a igreja, Cristo presente no mundo através de minha vida, através de sua vida. Não esqueça disso. A igreja, Cristo presente no mundo através da gente. Amém? Ó Deus, em Tua presença nós te damos graças por mais este dia, por podermos estudar, meu Pai, a Tua palavra e termos a certeza do Senhor que as portas do mal, do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja, porque a igreja do Senhor, o Senhor nos elegeu desde a fundação do mundo. Isso é privilégio para cada um de nós. Enquanto o Senhor não voltar, enquanto o Senhor não vier nos buscar, estamos aqui neste mundo para testemunharmos, para vivermos, para demonstrarmos o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, que Deus abençoe a sua vida ricamente.